Shabbat Shalom. O tema da mensagem de hoje é corpo, espírito e alma. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem corretamente, que cada um dos meus irmãos, irmãs, filhos, filhas possam receber do Senhor essa revelação que o Senhor trouxe para nós essa semana e possa ter a sua vida transformada pelo Senhor. Em nome de Yeshua que eu lhe peço, fica conosco, nos capacite. Em nome de Yeshua é o que eu lhe peço. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: corpo, espírito e alma. Nessa Parashá 19, Parashá Trumá, coleta, contribuição ou até oferta voluntária, nós somos convidados para compreender as propriedades do Mishkan, o tabernáculo móvel. Havia uma logística para que ele pudesse ser montado, desmontado, transportado, remontado, assim como todos os seus utensílios. Da mesma forma que o Mishkan, tabernáculo móvel, nós também somos um tabernáculo provisório nessa terra, para a habitação de Hashem. Nos movemos continuamente de um lugar para o outro, e o Senhor que escolheu habitar entre nós. Um templo feito não por mãos humanas, mas criado e preparado de antemão por Ele mesmo, por Hashem. Precisamos entender esta situação e permitir que o Senhor possa fazer morada no nosso coração. Como está escrito em Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Moshe foi fiel na casa de Hashem, como servo, dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornaria públicas. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus, e nós somos esta casa, pertencentes a Ele, contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança inspiradas na esperança que temos. Preste atenção, existe uma condição para o Senhor habitar em nós. Contanto que sustentemos com firmeza a coragem e a confiança no Senhor. Existe uma diferença entre saber o que devemos sustentar com firmeza e coragem e a confiança no Senhor e realmente vivermos isso na nossa vida. E isto se aplica para muitas outras promessas de Hashem, condicionais, descritas nas Escrituras Sagradas. Saber e viver são duas coisas completamente diferentes. A proposta do Senhor para a nossa vida vai muito além do saber. Nós somos desafiados pelo Senhor para vivermos pelo que está escrito. Palavras poderosas. A palavra Mishkan, tabernáculo, traduzida na versão do David Stern como tenda, foi utilizado algumas vezes como a própria identidade corporal dos Shaliachim, dos emissários, conhecidos também como apóstolos. Kefa nos ensina coisas importantes sobre isso. Segunda Kefa, Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14.
Considero correto lembrar-lhes constantemente estas coisas, enquanto eu estiver na tenda deste corpo. Sei que em breve deixarei esta tenda, como nosso Senhor Yeshua, o Messias, já me esclareceu. Kefa se via como o Mishkan, um tabernáculo móvel. Shaul Hachalia vai um pouco além, um pouco adiante, ao afirmar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que quando as tendas que nos servem de morada forem desfeitas, teremos uma edificação permanente da parte de Deus, uma construção feita por mãos não humanas para habitarmos no céu. Essa mudança de morada temporária para morada permanente foi exemplificada com a mudança do serviço de Hashem, que saiu do Mishkan, tabernáculo móvel, para o Beit HaMikdash, o templo sagrado construído por Sholomo. Um edifício de 3 andares, preparado e construído para permanecer fixo naquele local. Como lemos hoje em Melahim Aleph, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 13. Da mesma forma que a arca do testemunho, a presença do Senhor habitou no Kodesh HaKodashim, nos Santos dos Santos, dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo móvel, e depois foi levada para o Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos, dentro do Beit HaMikdash, do templo construído por Sholomo. Este movimento aponta profeticamente para a nossa vida. Hoje, nessa terra, o nosso corpo físico é um tabernáculo móvel que o Senhor deseja fazer a morada dele. Mas no futuro, uma nova e definitiva moradia está definida para nós. A habitação que o Senhor nos preparou vai muito além da formosura do templo construído por Sholomo. Este Mishkan, esse tabernáculo móvel que somos, deve ser dedicado em santidade para a moradia de Hashem e do Mashiach Yeshua. Como nos foi prometido e está escrito no livro de Yohanan, João, capítulo 14, versículo 23. Yeshua respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos dele a nossa casa. As Escrituras Sagradas são claras e não podemos ter mais nenhuma dúvida sobre esta questão. Por favor, vamos ler juntos e com atenção. Abram as Escrituras. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Vamos ler junto. Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, ao contrário, são co-cidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo em união com o Senhor. Sim,
em união com Ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Hashem, através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, passa a habitar na vida das pessoas que obedecem às Escrituras sagradas. E, portanto, essas pessoas são verdadeiramente tementes ao nome sagrado do Senhor. Um mistério maravilhoso. E isso é real. No Mishkan, no tabernáculo móvel, todas as coisas relacionadas à estrutura física era feito de madeira de acácia. De fato, esta era a única madeira utilizada na construção de todas as partes do tabernáculo, da sua mobília, como dos seus utensílios. A própria arca do testemunho foi construída com madeira de acácia. Nosso corpo físico é a representação desta porção orgânica do Mishkan. Tudo relacionado à acácia se refere ao que podemos ver em nossos corpos. Cada um de nós, nascido nessa terra, cada pessoa que nasceu de novo, foi cortado do mundo pela espada de Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh, derrubada pelo arrependimento e trazida para a casa de Hashem para edificar a morada do Senhor. Na construção do Mishkan, a madeira de acácia, ela passava por um processo de limpeza. Era removida a sujeira, as cascas, era feitos os desbastes, os ajustes e os polimentos necessários, e posteriormente era revestida com ouro, ouro puro. Aliás, existe um estudo que relata que a acácia é a única madeira que aceita metal quente sobre ela, como ouro, bronze, por causa da sua camada de resina natural e especial. O ouro representa a glória do nome sagrado de Hashem e a realeza de Yeshua. Ouro e prata, elementos preciosos na estrutura do tabernáculo, nas suas mobílias, nos seus utensílios, em especial na arca do testemunho, feita também de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. As pessoas nessa terra possuem um corpo físico frágil, como madeira de acácia. Imagine você uma churrasqueira de madeira de acácia, sem nenhuma proteção, para não sermos consumidos e destruídos pelo fogo estranho que existe nesse mundo tenebroso. Nós precisamos estar revestido do precioso, o nosso Mashiach Yeshua. Yeshua é esse precioso que somos alertados a comprar, registrado no livro de Risgalos, Risgalo Apocalipse capítulo 3, versículo 18a. Meu conselho para você é: compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. O desejo de receber esse precioso está nas nossas mãos, e deveríamos nos empenhar nesta direção com grande dedicação, com grande amor e zelo. Do contrário, sem revestimento, poderemos ficar sem resposta quando o Mashiach perguntar:
Matitiar Mateus, capítulo 22, versículo 12. Amigo, como você entrou aqui sem a roupa apropriada para o casamento? E o homem emudeceu. O homem desta parábola, da parábola das bodas, não teve nenhuma resposta. E isso acontecerá com todas as pessoas que não estiverem revestidas de Yeshua. E a oportunidade que o Senhor nos concedeu para este revestimento de forma adequada é aqui, é agora. Durante a nossa jornada, nossa caminhada nessa terra. Arua HaKodesh nos adverte que para estarmos vestidos e que façamos isto agora, porque o Mashiach Yeshua certamente virá e está chegando. Maranata, aquele que veio. Maranata, aquele que está voltando. Entre os objetos sagrados, eu acredito que este revestimento de ouro tinha uma especial importância para o altar de sacrifícios e para o altar de incenso, que tinham brasas queimando continuamente. Um para queimar a carne sacrificada e o outro para perfumar agradavelmente o ambiente diante de Hashem. Esses objetos de madeira de acácia do altar de sacrifício e do altar de incenso, eles não se queimavam. Não era destruído porque estavam corretamente revestidos de uma proteção. Dessa mesma forma, nós somos frágeis como a madeira de acácio. E precisamos nos revestir de Yeshua para servirmos na casa do Senhor. Para queimarmos a carne que carrega o pecado. E intercedermos e produzirmos o aroma agradável diante do Senhor com as nossas orações em brasas, ardendo e com chamas. Irmãos, precisamos ter a nossa sustentação, o revestimento do Mashiach Yeshua. Mais uma vez, clamo para que vocês possam compreender a necessidade desse revestimento. O nosso corpo físico, o nosso organismo biológico seria equivalente ao pátio externo do tabernáculo. O nosso espírito seria equivalente ao lugar santo. E a nossa alma, equivalente à arca da aliança, que ficava no lugar santíssimo, dentro do Santo dos Santos. O nosso organismo biológico é equivalente ao pátio externo do tabernáculo. Uma área cercada, protegida por uma espécie de muro, frágil. Assim como o nosso corpo físico também possui suas fragilidades. Revestido de pele, assim o nosso corpo físico, que tem entradas e saídas da mesma forma que o pátio externo do tabernáculo, e que era utilizada para as pessoas acessarem a parte interna, ali onde ficava o pátio, e também o lugar santo, equivalente ao nosso espírito. Uma pessoa, ela inicia uma relação interpessoal através de um primeiro contato físico, por meio desse corpo biológico. Ninguém inicia um relacionamento acessando o espírito ou a alma de outra pessoa. Das tribos
entre o povo de Israel, somente os levitas autorizados a acessar o corpo, o pátio externo, ali do Mishkan. Era a único tribo que era autorizada a fazer esse acesso, para fazer o serviço. O lugar sagrado, lugar santo, o espírito do tabernáculo era restrito aos Cohen em serviço. E o acesso à alma, ao lugar santíssimo, santo do santo, extremamente restrito, era permitido somente ao Cohen Gadol, sumo sacerdote. Ainda assim, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. A divisória do pátio externo, com as colunas e peles, tinha altura ali de 2,28 centímetros, 2,28 centímetros. Então, uma pessoa de altura normal que estivesse no acampamento do lado de fora do pátio externo, ele não tinha como ver o que estava ocorrendo dentro ali, né? O que estava ocorrendo no pátio externo. Então, o nosso corpo ele impede do nosso interior ser exposto para o mundo. Devemos zelar muito por essas divisas, uma cerca que tem como principal propósito proteger a nossa vida, o nosso interior, e precisamos ser cautelosos com o que deixamos passar pelas nossas portas para que o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma não sejam contaminados. Precisamos ser cautelosos com o que nos alimentamos fisicamente e espiritualmente. Precisamos ser cautelosos com o que nós vemos ou ouvimos, ou até aspiramos. Tudo isso encontra-se na proporção do nosso corpo físico, que devemos cuidar e zelar. O pátio do nosso tabernáculo. Nós herdamos o pecado no Gan Eden e ele está no nosso DNA, no nosso corpo, na nossa carne. Nascemos nessa terra por esse motivo. E nós devemos sacrificar essa carne. Devemos colocar no pátio externo, no corpo do tabernáculo. A morte dos animais se dava no corpo do tabernáculo todos os dias, o lugar onde o pecado se efetivou. Precisamos sacrificar nossa carne na estaca do Mashiach todos os dias, porque ela não se converte. Vaikra, Levítico, versão OJB, capítulo 17, versículo 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu a dei a você no altar para fazer expiação pela sua alma. É sobre a nossa carne que pesa o sacrifício feito por Yeshua Mashiach. Depois de sacrificarmos a nossa carne, precisamos queimá-la de uma forma contínua durante toda a nossa existência nessa terra. E nesta condição, o nosso espírito ganhará forma para renascer da Ruach HaKodesh. Nossa carne precisa lembrar continuamente o preço que Yeshua pagou com sua morte na estaca para resgatar a nossa alma. As nossas portas estão localizadas no nosso corpo físico. Então precisamos selecionar com muito cuidado o que
ou quem vamos deixar entrar na nossa vida para ter acesso ao nosso espírito, às vezes até a nossa alma. Precisamos separar continuamente o que pode santificar, o que pode nos santificar, e tomar muito cuidado com as coisas que podem contaminar a nossa vida. Precisamos desvencilhar do pecado, que é uma enfermidade no nosso espírito, na nossa alma, e pode se materializar no nosso corpo físico. Que você possa receber essa mensagem através dos seus ouvidos, que a Ruach HaKodesh possa entrar no seu espírito e despertar a sua vida para uma nova vida, uma vida de santificação, uma vida de alegria no Senhor. Em nome de Yeshua, é o desejo do meu coração. O nosso corpo é santificado quando nós participamos do serviço de Hashem, quando participamos do Kiddush, quando participamos do Seudat Mashiach, a ceia do Messias. Esta é a Brit Milá, circuncisão do coração, do qual Moshe nos orientou a fazer. Devarim, Deuteronômio, versão JB, capítulo 10, versículo 16. Circuncidai, portanto, o prepúcio do seu coração, e não sejais mais teimoso. Instrução deixada por Moshe. Mas não tinha lá já a circuncisão do prepúcio? Por que ele pede para circuncidar o coração? Que você possa meditar nisso. Remova toda obstrução carnal que possa existir na sua vida. E não seja mais teimoso, teimosa. No nosso corpo, nós colocamos o tefilim, nós cobrimos com talite, com os nossos lábios nós pronunciamos palavras sagradas de Hashem. O nosso corpo deve ser motivado e encorajado a buscar continuamente pela santidade de Hashem no altar de bronze. O altar de sacrifício colocado no pátio externo também era feito de madeira de acácia e revestido de bronze e não de ouro. Existem algumas curiosidades interessantes sobre a propriedade do bronze e do ouro. O bronze possui propriedades magnéticas. Entretanto, o ouro, no seu estado natural, puro, não possui nenhuma propriedade magnética. Não pode ser atraído magneticamente. O bronze, com sua propriedade de atração magnética, aponta para o poder da carne em atrair situações de pecado. Quando sacrificamos a nossa carne no altar do Senhor e nos revestimos do precioso de Hashem, Yeshua, nós impedimos o contato desse magnetismo. Embora ele continue a existir, mas nós deixaremos de atrair o pecado para a nossa vida. E este sacrifício da nossa carne precisa ser contínuo. Todos os dias. Não podemos deixar o fogo sagrado do Senhor se apagar na nossa vida. Vaikra, Levítico capítulo 6, versículo 5. Nas demais, versículo 12a. Desse modo, o fogo sobre o altar será mantido aceso, ele não deve ser apagado. É da nossa responsabilidade limparmos as cinzas
e manter as chamas sagradas do Senhor acesa na nossa vida continuamente. E devemos manter sempre a nossa santidade. No pátio do tabernáculo, entre o altar do sacrifício de bronze e o lugar santo, ficava o lavatório de bronze, com a água para os levitas serviçais lavar as mãos e os pés antes de entrar no lugar santo, no espírito do tabernáculo. Vamos seguir do pátio externo, do corpo do tabernáculo, e vamos entrar no lugar santo do Mishkan, no espírito do tabernáculo. É nesse compartimento que reside o alimento, a mesa dos pães da preposição, com 12 pães, um para cada tribo de Israel. Hoje, no Kiddush, temos 2 pães, representando 2 povos, judeus e não judeus, que deveriam caminhar em unidade no Mashiach Yeshua. É no nosso espírito que deve estar armazenado o pão da vida. No espírito do tabernáculo, no lugar santo, também estava a menorá, o candelabro que projeta sua luz e ilumina a nossa vida com sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor. O espírito do sagrado, a Ruach HaKodesh, habita nessa porção dentro da nossa vida. A luz de nossa vida está na Ruach HaKodesh. Está no nosso espírito. A luz da menorá é uma luz especial, permeada pela santa iluminação do Senhor. Mas precisamos tomar cuidado, porque existe muitas luzes estranhas nesse mundo. E nós não deveríamos trazer essas luzes estranhas para dentro do nosso espírito. O mistério da durabilidade dos pães da preposição dentro do lugar santo, o espírito do tabernáculo, se dava por não ter incidência de luzes estranhas de origem externa. E este era o segredo da durabilidade daqueles pães. Quantas pessoas têm feito seus pães, o alimento dentro dos seus espíritos, apodrecerem por permitir a incidência de luzes estranhas, de ensinamentos contrários à luz de Hashem. Este pão é a palavra de revelação em nossas vidas. Hoje estou trazendo para vocês uma parte dessa revelação. O prover diário de Hashem para a direção que devemos tomar em nosso tabernáculo móvel. Que possamos manter acesa a nossa chama proveniente do Senhor, que ilumina e aquece o nosso coração, porque o coração de muitas pessoas tem se esfriado, porque as suas luzes têm se apagado. Tem faltado o óleo. Seja pela luz da menorá durante a noite, seja pela chama do altar de incenso durante o dia, não importa. Precisamos manter o fogo do Senhor aceso no nosso coração. Porque dessa forma sempre haverá no nosso espírito um aroma suave, agradável, emanando da nossa vida, das nossas orações, para atrair a presença do Senhor e do Mashiach para fazer habitação no nosso coração. Esses elementos importantes
nos conectam com a nossa verdadeira pátria, com o reino dos céus. Nos conecta diretamente com a chama através de Yeshua. Embora todos os dias nos relacionemos através do nosso corpo físico com muitas pessoas que nós não conhecemos, esse relacionamento se dá fora do Mishkan, do lado de fora do pátio externo, lá no meio do acampamento. O nosso relacionamento com as pessoas que amamos se dão dentro do pátio externo, no corpo do tabernáculo, e as relações mais profundas, marido, esposa, filhos, pais, irmãos, estão dentro do lugar santo, no espírito do tabernáculo. Como nós poderíamos saber quem está aonde? Avalie você a seguinte situação: se você perder uma pessoa em sua vida, como isto irá impactar a sua vida? Se não impactar significativamente, essa pessoa está fora do seu tabernáculo. Se impactar de alguma forma, essa pessoa está no pátio externo. Se impactar extremamente, esta pessoa está no lugar santo. Você está carregando ela dentro do seu espírito. O nosso relacionamento com as pessoas que decidimos caminhar juntos, normalmente se dá no lugar santo, dentro do nosso espírito. Uma questão relevante é que o espírito de uma pessoa renascida da Ruach HaKodesh pode se locomover de um lugar para o outro, sem necessariamente precisar de um corpo físico. Nosso espírito pode visitar outros lugares por meio das intercessões que são feitas no altar de incenso. Shaul HaShalia nos ensinou sobre isto no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Porque apesar de estar longe de vocês fisicamente, estou presente em espírito, alegrando-me em ver a firmeza disciplinada e resoluta de sua confiança no Messias. Shaul conseguia ver através do Espírito. É no nosso espírito que Yeshua reside. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 22a. O Senhor seja com o seu espírito. Pais, vocês podem, pelo poder da intercessão, estar com seus filhos nas escolas ou em qualquer outro lugar que ele estiver e assim você desejar. Líderes, não sejam enganados, façam uso da intercessão e exerça a autoridade que Hashem otorgou a vocês, da mesma forma que Shaul HaShalia fazia e nos ensinou quando até exerceu juízo sobre uma série de situações estranhas que estavam ocorrendo naquele lado de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3a. Pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou com vocês em espírito, e já julguei o homem que fez isto. Muitas vezes, em espírito de intercessão, nós soubemos coisas que estavam ocorrendo com os nossos filhos em outros lugares, em outras cidades, em outros países. Situações em que não tínhamos nenhum conhecimento prévio do que estava ocorrendo. Mas que no momento da oração, da intercessão, o Senhor revelou em nossos espíritos. E isso está acessível
a sua vida também. Convido você a interceder com todo o seu coração no altar de incenso. E você verá o que o Senhor pode te mostrar. A oração não é um monólogo, pelo menos não deveria ser. Quando você ora, o Senhor de alguma forma, em algum momento, responderá. E o nosso espírito poderá testificar as instruções e os conselhos do Senhor. De forma sobrenatural, extraordinária. O nosso espírito testifica, inclusive, se nós somos ou não filhos de Hashem. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. As pessoas que amamos, elas habitam em nossos espíritos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 a 13. Queridos amigos de Corinto, falamos de forma franca com vocês, abrindo o coração. Qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Por isso, para sermos justos, faço uso da linguagem infantil. Abram vocês também o coração. Tem pessoas que acreditam que podem viver no pecado e esconder isso do Senhor. Esconder o seu coração em algum lugar. Para você que é uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem através de Yeshua e ama os seus familiares, seus parentes, mas que tem dúvidas sobre a salvação de algum deles, algum dos seus entes queridos, preste atenção. Yeshua habita em seu espírito, por meio da Ruach HaKodesh. E quando você decide amar uma pessoa, você leva essa pessoa para morar, para habitar no seu coração. E ainda que essa pessoa não conheça o Senhor fisicamente, não importa onde ela esteja, ela vai estar morando junto com Yeshua dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Lucas, versão JB, capítulo 17, versículo 21b. Inei, preste atenção. O Malhut, o reino de Hashem, está dentro de você. Então, Yeshua estará junto ali, morando com seus entes queridos. E os conhecerá por meio desta habitação no seu coração. Dessa forma, ficará muito mais fácil dessa pessoa amada do seu coração reconhecer Yeshua ao longo da vida dela nessa terra. Em algum lugar, em algum momento, de alguma forma. Ela vai passar a fazer uma busca por algo. E ela vai encontrar o Mashiach. Se você deseja que alguém, algum familiar, algum parente seja alcançado nessa terra, ore por essa pessoa e se mantenha firme em intercessão pelos seus amados. Traga-os para morar dentro do seu espírito, com amor por essas vidas, para que elas possam conviver com Yeshua
dentro da sua habitação. Uau! Hashem é muito inteligente. Deposite a sua confiança no Senhor e acredite que cada um deles será alcançado para a salvação do Senhor. E nunca deixe o seu amor esfriar e nem as suas intercessões serem interrompidas. Ainda que os seus olhos não vejam nada. O nosso espírito é fortemente protegido por tábuas largas de acácia revestidas de ouro por dentro e por fora. E não tem contato direto com a terra. Estão apoiadas com base de sustentação de prata. Um metal nobre que representa também a redenção através de Yeshua. Apesar de estarmos neste mundo, nós não somos deste mundo. Temos então o Kadosh HaKodashim, o Santo dos Santos, que encontra-se atrás de uma segunda membrana, uma cortina grande e pesada, porque grande é a proteção do lugar, que está a arca do testemunho, a nossa alma. As pessoas que não entregaram suas vidas ao Senhor e, portanto, não possuem os revestimentos adequados disponibilizados pelo Senhor, estão constantemente vulneráveis a sofrerem ataques externos nos seus corpos físicos, no seu espírito e, às vezes, até na sua própria alma. É neste lugar sagrado, no Santo dos Santos, lugar santíssimo, que encontra-se um bem muito precioso, a alma do tabernáculo, a nossa alma, a nossa essência, a arca do testemunho é a nossa alma. Dentro da nossa alma deve encontrar-se um rolo da Torá, para sabermos sempre o caminho que devemos seguir, para chegarmos ao nosso destino final, sem errar o nosso alvo, e também sabermos como nos comportar nessa terra diante de cada desafio que tivermos que enfrentar. É na nossa alma que deve estar o cajado florido e com frutos de Aharon, para nunca termos nenhuma dúvida na nossa alma quem de fato Hashem escolheu como Kohen Gadol, segundo a ordem de Melquisedeque, para a nossa vida. O sinal de Aharon estando conosco, sempre teremos a certeza de estarmos sendo conduzidos pelo bom pastor. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, e eles os alimentarão com conhecimento e entendimento. As pessoas que tiveram os seus espíritos renascidos pela Ruach HaKodesh não precisam ficar pulando de um lugar para outro para se alimentarem, porque o cajado de Aharon será um sinal de nossa confiança e não teremos dúvidas de quem nós devemos receber ministrações. Pessoas separadas verdadeiramente pelo Senhor. É na nossa alma que está a provisão de Hashem, o lugar onde foi guardado uma porção do maná, para termos certeza de que Hashem é o nosso provedor e o nosso mantenedor para sempre. E se necessário for, por amor à nossa vida, Hashem poderá fazer chover pão do céu novamente. Uma coisa é certa, o Senhor tem cuidado de nós até aqui,
E precisamos ter certeza, por conta disso, que Ele seguirá cuidando com amor e zelo. As pessoas no mundo que não conhecem o Senhor não têm a provisão do man em sua alma e vivem constantemente ansiosos, preocupados de como vão se manter. Mas isto não pode se aplicar mais para as pessoas que têm o nome sagrado de Hashem. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não fiquem vocês ansiosos, perguntando: o que comeremos? O que beberemos? Ou como nos vestiremos? Kefa nos ensina que devemos fazer como pessoas tementes ao Senhor. 1 Kefa, Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele, Hashem, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Para nós fecharmos, a nossa alma é a própria arca do testemunho. A diferença entre a pessoa não temente ao Senhor e o temente é que o não temente está sem nenhuma proteção e não tem nada dentro. O temente possui um revestimento de proteção precioso, possui a Torá, o cajado de Aharon e o man no seu interior. Sangue do sacrifício do Mashiach flui sobre o propiciatório dessa pessoa. E ela possui 2 queruvim com asas estendidas que a protege continuamente. E poderes que são desconhecidos para transportar essas vidas para outros lugares, sobre a ordem de determinação de Hashem, se for necessário. É o nosso dever, contudo, dar manutenção ao nosso corpo físico, ao nosso espírito e à nossa alma. Nosso corpo anseia por muitas coisas e normalmente não são coisas muito saudáveis. Mas devemos ensiná-lo a desejar as coisas do alto, as coisas que pertencem ao Senhor. Nosso corpo tem receio, teme a sua destruição, porque este é o curso natural, o curso normal da vida nessa terra. Se o nosso espírito realmente for renascido da Ruach HaKodesh, a nossa alma vai desejar estar com Hashem no porvir. Os nossos pensamentos falam muito sobre como está o nosso espírito. Se ele está aquietado, se ele está agitado. Se temos um espírito manso, tranquilo. Ou se somos irados. Que a habitação do rei, Hashem, e do príncipe da Shalom, Yeshua, seja sobre a vida de todos vocês, todos nós. Estamos nos dedicando cada vez mais para elevá-los em seus espíritos na presença do Senhor. A Ruach HaKodesh nos lembra e nos alerta. As nossas almas carecem da Torá, da provisão de Hashem e da liderança do Mashiach Yeshua. Sem isto, sem esses 3 elementos, nós estaremos vazios, perdidos, fadados ao fracasso. Embora essa mensagem seja uma breve síntese sobre o que é corpo, espírito e alma,
comparando-os com o Mishkan, eu oro para que o Senhor fale no seu coração e motive você a conhecer o Mishkan, a habitação temporária de Hashem Yeshua, em seus detalhes. Que o Senhor possa revelar a você os segredos ocultos em cada parte do Mishkan, em cada utensílio e na utilização de cada elemento dentro do Mishkan. Que cada um de nós possamos olhar o Mishkan como se estivesse olhando em um espelho. E assim como o Mishkan foi, que possamos ser guiados pelo poder da Ruach HaKodesh em nome de Yeshua, nosso Mashiach. É o desejo do meu coração. No próximo Shabbat, dia 4/3, teremos uma única paraxá, paraxá número 20, Tetzaveh, ordene. Essa paraxá inicia com a mitzvah para Haron e seus filhos abastecerem a menorá no Mishkan com azeite puro de oliva todos os dias. Que você possa encher a sua vida com o azeite da presença do Senhor todos os dias da sua vida e se manter aceso nessa terra. E assim segue. Convoca a todos a fazerem esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos, por tudo que o Senhor tem nos revelado, nos ajude a entender, compreender detalhes, Pai. A gente muitas vezes lê, não consegue entender, mas tudo com significado muito profundo. Nos ajude a receber da tua revelação para nós, nos ajude a estarmos prontos, preparados, limpos, ordenados, com um perfume agradável diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer morada no nosso coração. Muitos mistérios ainda, Pai. Nós queremos morar com o Senhor e o Senhor quer morar conosco. Nos ajude a compreender toda essa situação, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, e que cada um possa receber do Senhor no coração, entendimento, possa tomar uma decisão na tua direção, possa ser revestido com o precioso que o Senhor estabeleceu para nós. O Mashiach é o nosso precioso, para a nossa proteção, para não sermos destruídos, consumidos por fogos estranhos que existem nessa terra. Nos ajude. Nós dependemos do Senhor. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.